tarde, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Uma Vila de Histórias, um programa criado para trazer e recordar pessoas que fazem e fizeram parte da história de Moreirense. E lançar no dia 2 faz todo sentido porque o Moreirense celebra 87 anos. Agradecer primeiramente aos nossos convidados, Rafael Martins, ao Rafael Pacheco e ao Primo, já fizeram parte da história, mas vão ficar sempre gravados para sempre, porque todos vocês tiveram uma grande história no Moreirense. Quer de alegrias, também de algumas tristezas, faz parte, mas todos vocês vão ficar sempre marcados no Moreirense. Começo por ti, és mais velho. Hoje, quem tem aqui ao meu lado hoje? É o Pedro Guimarães, ou ainda é o Primo, aquele que chegou em 2000 aqui ao Moreirense, pela mão de Manuel Machado, para esta segunda divisão da Zona Norte? Nesta casa serei sempre Primo. De facto, pronto, foi o nome da praxe do futebol e com muito orgulho eu tive em representar este clube. Foram memórias boas, fantásticas, foram os melhores anos da minha vida em termos de futebol e de facto, se me deixarem preservar este nome Primo, eu agradecia e pronto, e de facto só devo tudo que foi de mim do futebol, eu devo a este clube, basicamente. Foram 5 anos de Moreirense. 5 anos com 2 subidas repentinas, não é? Foi o início, ou seja, quando nós viemos para cá foi na segunda B, criámos um sonho, aliás, aquilo era um grupo de amigos, basicamente éramos quase 17 jovens de Guimarães, quase todos, em que viemos todos para aqui e criámos um sonho, não é? Na brincadeira subimos o Moreira à segunda liga, e depois alimentámos o sonho, e que tal jogar na primeira liga que é fixe, e correu bem, pronto, e de facto foram momentos fantásticos. Lembro-me desse ano da segunda liga, que no início foi um arranque difícil, mas depois tivemos acho que 17 vitórias consecutivas, e parecia que os treinos eram jogos, os jogos eram treinos, e de facto foi fantástico. Esse ano foi fabuloso e de muitas satisfações, ou seja, nós vinhamos treinar satisfeitos, e saíamos daqui sempre satisfeitos. Portanto, quando um jogador se sente bem assim, e não era era a equipa toda, o staff todo, ou seja, até o Ser António, lembro-me de Ser António, o Carlos, o Leites, quer dizer, todo este staff que estava aqui à volta fazia parte da equipa, e partilharam também histórias. Já vamos aprofundar mais essa parte, porque realmente deves ter muitas histórias para contar, que foram realmente um dos melhores anos do Moreirense. Fábio, faço-te a mesma pergunta que fiz ao Primo. Foram 5 anos com a camisola do Moreirense, és dos jogadores que mais jogos têm oficiais pelo Moreirense. O que é que te fez ficar? Sei que quando chegaste do Marítimo assinaste 3 anos, depois renovaste mais 2. O que é que te fez ficar tanto tempo neste clube? Eu acho que foram as pessoas. É um clube humilde, um clube de trabalho, de família, e eu senti-me em casa aqui. E foi um dos fatores principais, e depois os adeptos, o carinho dos adeptos e tudo isso. As coisas foram quando bem, foram 5 anos, posso dizer, de sucesso. Um não foi de sucesso porque não conseguimos os nossos objetivos, mas eu acho que, englobando tudo, acho que foram 5 anos felizes, 5 anos de aprendizagem, e onde eu aprendi muito aqui, tanto a nível futebolístico como a nível humano, pelas pessoas que aqui trabalham, e é um orgulho ter assim tantos jogos e ser um dos jogadores com mais jogos, e até tenho uma camisola guardada com 100 jogos pelo Moreirense, e é um pouco o que o Primo disse. Ele teve, na altura dele, já bons grupos, que vinham com alegria, e eu felizmente apanhei também bons anos com bons grupos, em que vinha para aqui com esse prazer. Uma pessoa tem o sonho de jogar, e era o que a gente queria, mas chegar aqui e ter um ambiente positivo ajuda muito mais a gente a desfrutar do que gosta de fazer. É a questão também da estabilidade que tiveste perto de casa, um bom clube. Quando chegas, faz a primeira época é com o Ivieiro, não é? Sim, é com o Ivieiro. O sexto classificado. Isso também te ajuda depois a dizer que foi a escolha certa. Isso tudo ajuda. Foi um ano muito positivo, onde atingimos na altura o recorde de pontos e também de classificação. E claro, quando temos sucesso é tudo muito mais fácil, mas houve um ano que não tivemos esse sucesso e não impediu de nos
transformar-nos para conseguir pôr esse clube onde merece, que era a Primeira Liga. Sim, que é um ano também importante. O Moreirense desce divisão, tu ficas cá e no ano a seguir o Moreirense sobe. E é muito importante no ano a seguir retomar logo a Primeira Liga. Foi difícil, acredito, porque também o início não foi fácil com o Paulo Alves, muitos jogadores chegar, mas depois uma época fantástica também. Sim. Quem viu a época não vê a dificuldade que tivemos no início, porque foi uma descida, vinhamos com o peso da derrota de ser uma instituição que pesa muito, e ficámos muitos jogadores da época anterior e vieram outros novos para acrescentar, mas essa mudança de chip demorou, mas foi só na pré-época. Depois de começar o campeonato, acho que na pré-época limamos todas as arestas e conseguimos fazer um início e fim da época fantástica. Sim, e bater quase todos os recordes na Liga. Primo, faço a mesma pergunta. Foram 5 anos de Moreirense, tu chegas para a segunda divisão, quando dás por ti, estás a jogar a Primeira Liga, o que é que te fez depois continuar no Moreirense? Porque acredito que naquela altura, se calhar, até tiveste algumas propostas financeiras mais vantajosas do que estar aqui em Moreira de Cónegos. O que é que te fez ficar tanto tempo aqui em Moreira? 4 letras, casa. O dinheiro não é tudo. E naquela altura também era uma experiência nova para mim. Ou seja, jogar na Primeira Liga era um sonho, desde criança, não é? Mas depois o trajeto só naquela altura aqui em Moreira é que foi possível. E depois era não deitar para trás todo um trabalho que foi feito em conjunto com uma comunidade, com um clube e com amigos. Ou seja, abandonar, se calhar, naquela altura não fazia parte de mim, ou seja, não queria abandonar os amigos e o clube e mesmo a comunidade. Porquê? Porque sempre fui muito bem recebido, sempre fui muito bem tratado, sempre fui muito bem, senti muito carinho por toda a envolvência que havia aqui no futebol, aqui em Moreira, e trocar por dinheiro eu não trocava isso, não é? E de facto foram lá está a dureza. Eu lembro-me de quando ainda me lembro daquela bancada ser uma parede, ok? E os bancos ser tipo um túnel ali dentro, ok? E chegar à segunda liga e o esforço que nós fizemos, que depois tínhamos que andar a treinar em Pevidém, em Cerzedelo, por aqui fora, no autocarro de Moreira, grandes histórias dentro daqueles autocarros. Quer dizer, deitar isto tudo abaixo, pronto, não fazia parte de mim. E de facto, pronto, eu só tenho é que agradecer, não é? E também me sinto um bocadinho culpado por o Moreirense crescer desta forma, não é? Porque também foi com o nosso esforço e com a nossa dedicação que também foi possível que a estrutura começasse a evoluir também, mas foi fantástico. Rafael, agora para ti. Tu conheces o Moreirense, vens, se não estou em erro, do Levante, por empréstimo, fazes uma grande época com 20 golos marcados, terminas essa época e 6, mas depois, passados 5 anos, acabas por voltar. Era aquele sentimento que não tinhas feito tudo pelo Moreirense, porque depois eu olho para ti e há sempre aquela história, Rafael e Moreirense é aquele casamento quase perfeito. Com certeza, né? Eu digo que meus amigos sempre confidenciam que o Moreirense foi o clube onde mais me marcou. A minha melhor época em Portugal foi no Moreirense. Mais da metade dos gols que eu tenho em Portugal foram no Moreirense. Então eu acho que eu tenho aquela sensação, aquele amor pelo clube, e é uma coisa que não escondo de ninguém. Pois, porque foi isso mais que te fez voltar, porque depois tu estás na China 3 anos, obviamente economicamente era muito melhor para ti e tu abdicas de muita coisa para voltar ao Moreirense. Foi mesmo essa questão do amor ao clube, de sentir que tinhas que voltar a casa? Com certeza, né? Quando o presidente me ligou, não pensei 2 vezes em voltar a vestir a camisola do Moreirense. Eu vim para um lugar onde fui muito feliz. Primo, agora é diferente. Há sempre treinos, outras condições no teu tempo, e eu que conheço um bocadinho da tua altura, era difícil. O futebol evoluiu de uma maneira completamente diferente do que tu eras, principalmente quando o Manuel Machado chegou cá. Havia apenas um campo para treinar, já disseste. Havia aquele mini autocarro para vos levar aos treinos. Tudo isso era muito mais complicado que o futebol atual. Ainda bem que melhorou, não é? De facto, naquela altura, eu não sei se o futebol perdeu alguma coisa também com
com esta evolução toda. Mas eu lembro-me aqui o parque de estacionamento, que era o nosso Maracanã. Então nós ficávamos chateadíssimos se o sábado de manhã, o treino de sábado de manhã, antes do jogo, não fosse aqui no Maracanã. Nós preferíamos ir para ali para o pelado do que ir para a relva. E aquilo era pior com o jogo, ok? Pior com o jogo. E de facto estas dificuldades, se calhar, que nós tivemos, também foi uma força que nos deu para conseguir os nossos objetivos. Não é? Treinar empelados, andar aqui com roupa molhada para trás e para a frente, nos autocarros. Isto na segunda liga, estamos a falar da segunda liga, que já era preciso algum rigor e sempre foi muito rigor. Mas acho que estas dificuldades fizeram mesmo que alimentar o sonho de subir e tornou ainda o grupo ainda muito mais unido. Acho que agora, hoje não falta nada, não é? Ao jogador não falta nada. Se calhar falta-lhe também, se calhar os mais velhos passaram, não é? Estas dificuldades que é treinar num pelado, ou seja, a resiliência, não é? Estarmos ali resilientes a estas dificuldades todas. Hoje o atleta já não tem isso. Ainda bem por um lado, não é? Mas por outro, se calhar perde alguma coisa, porque é sempre difícil jogar num pelado, não é? Hoje o atleta, o campo está ali um bocadinho empapado e já se queixa, mas nós treinávamos no pelado e aquilo, Deus me livre, aquilo era mesmo... Então quando a bola parava num charco, ali é que era bom, não é? Que a bola não andava e era toda a gente ali a dar biqueiradas a ver se tirava a bola. Lá está, isto. Mas depois ninguém se zangava, ok? Toda a gente se ria, depois o regresso ao balneário era as palhaçadas, não é? Como se costuma dizer, não é? De gozo, não é? Valia sempre alguma coisa, não é? Valia sempre um dinheirinho lá para a caixinha, não é? Pronto, mas foi acho que foi bom, não é? Foram lembranças. Sim, foi aí que também criou muito grupo, não é? Bons jogadores ganham jogos, se calhar um bom grupo acaba por ganhar campeonatos, e acho que foi um bocado o que aconteceu naquela altura. Bons jogadores não ganham jogos, o grupo ganha jogos. Os bons jogadores apenas são bons individualmente, não é? Porque senão o Real Madrid era sempre campeão, em tudo, não é? Tem poder económico, compra, não é? Porque comprava os melhores, era sempre lá está, e o Moreira subiu da segunda B para a segunda liga, da segunda liga para a primeira, e na primeira liga também, com jogadores da segunda B. Portanto, e isto não é... Havia qualidade, mas o grupo era fantástico. O grupo, lá está, é muito importante lá as tais profecias autorrealizáveis, não é? Dizer, falar frontalmente, não ter medo de falar. Eu, se tivesse que culpar um colega meu, culpava, e ele aceitava, e andávamos assim, ou seja, havia honestidade, havia sinceridade, havia responsabilidade, havia compromisso, porque é o todo, não é? Quando isto não existe, cada um mete a viola ao saco e cada um toca a sua música, basicamente é isto. Mas é engraçado, o que ele disse, eu e tu ainda apanhámos o autocarro, e apanhámos essa mudança, ele estava a falar do autocarro e eram viagens, até a nossa era curta, porque começámos a ter ali o centro de treinos, mas chegámos a fazer também até Ceresdeu e assim, e ele falou do autocarro, veio logo memórias que era sempre música e brincadeiras, até o Sr. Armindo a conduzir e era um ambiente fantástico. É aí que ainda se cria também aquele espírito, não é? É isso. que eu digo, É aí que começas a ganhar jogos aí. É verdade, e como passou muitos anos, e nós acabamos por apanhar essa transição, de apanhar um pouco do antigo e este moderno recente, que é os novos campos. Fantástico. Rafa, e tu vês num contexto completamente diferente quando chegas na segunda vez, mas na China, um país super desenvolvido, e vens para uma pequena vila. Não foi estranho para ti, ou só o facto de regressares quase a casa, para ti já estava confortável? Não, eu só de regressar a casa e regressar para um clube que fui muito feliz, eu acho que já estava muito feliz nesse momento. E foi como eu te falei, recebi várias propostas no momento, né? E quando chegou a do Moreirense não pensei duas vezes em estar perto de casa. O primeiro clube que eu joguei aqui na zona foi o Moreirense, foi onde minha família se adaptou, minha família gostou, minha família está muito bem adaptada, hoje vivemos aqui.
e nada, não tinha que pensar duas vezes. Era uma vila que respira futebol, um ambiente fantástico. A gente sabe que o futebol muitas vezes não só se ganha, e passamos por momentos, por derrotas, e o pessoal da vila, do clube, estava sempre do nosso lado. Sim, eu acho que é uma característica também das pessoas de Moreira. A pressão existe em qualquer lado, não é? Só de representar o clube a pressão já é enorme, mas é uma pressão positiva aqui dos adeptos do Moreirense. Não é aquela pressão negativa que te leva mais para baixo. O tempo que eu passei dentro do clube, nunca senti aquela pressão negativa. Pelo contrário, a gente às vezes passava 2 jogos sem ganhar e saía na rua e as pessoas, vamos lá, o próximo vai dar, aquela positividade. Então acho que isso é um diferencial. Fábio, tens um percurso interessante, fazes muitos anos da Primeira Liga, tens muitos jogos por onde passaste, mas nunca saíste de Portugal. Foi mesmo uma opção tua? Não aconteceu naturalmente? Acabou por não acontecer naturalmente. Quando apareceu já tinha clube aqui e acabou por não surgir aquela verdadeira oportunidade. Acabei por nunca ter que decidir ficar aqui ou ir lá para fora. Felizmente tive sempre propostas aqui recentes e acabava por assinar, e aqui no Moreirense acabei por renovar também antes de acabar a época ou no fim da época, e nunca deu aquela margem de esperar para ver o que é que aparecia lá de fora. Como me sentia bem aqui em casa, acho que como me sentia bem, renovava logo no momento que era abordado, chegando a acordo. Mas ficou aquela mágoa de não experimentar futebol lá fora? Ou... Ficou pela experiência. Obviamente, financeiramente era mais vantajoso, mesmo as propostas que me chegaram eu tendo clube era muito mais vantajoso, mas fica esse sentimento, faltou qualquer coisa ir lá fora pela experiência, e nem que fosse a China ou a Arábia ou assim, porque acho que quem joga futebol acho que é uma experiência bonita. Não sei, se calhar ele tem mais experiência, mesmo sim, outras culturas e outro estilo de jogo, ou outros adeptos também são muito fervorosos lá fora, e há países que se sente muito isso, mas acabou por não surgir no momento certo. Foi mais por aí. Assim, feliz por aquilo que tens feito, porque ainda não acabaste, e feliz e satisfeito por aquilo que tens feito até o momento. Sim, sem dúvida. Vamos colocar aqui alguns desafios, mas antes disso oferecer também aqui uma prenda do Moreirense, uma camisola que foi lançada esta semana também dentro do aniversário do Moreirense. Por isso mesmo, também agradecer a vossa presença. Para o primo, obrigado. para o Rafa. Obrigado. É para vestir. Vou vestir. Vou ver se não alaga a careca. É? Está direitinho? Ainda bem que nos braços. Só aqui lançar alguns desafios, a ver se vocês se lembram, não sei se vai ser fácil ou não. Começar por Rafa. Rafa, quando pensas no Moreirense, diz-me 3 nomes que te vêm à cabeça. De jogadores? Sim. Yuri Medeiros, Rodrigo Batalha. É grande parceria, não é? Rodrigo Batalha e Palinha. E o jogador com pior estilo que jogaste? Pior estilo, Yuri Medeiros. Fácil. E aquele jogador que se ri nos momentos mais sérios e dá uma atenção dentro do balneário, quem era basicamente o palhaço do grupo? Tinha muitos, hein? Mas eu também vou pro Yuri. Esse ele levava a vida de uma forma completamente diferente. Então foi grande parceria, quer dentro, quer fora do campo. Sim, com certeza. Deu-te muitos gols a marcar. Com certeza. Eu acho que foi o meu parceiro ideal. Grande época com o Miguel Leal, não era? Na altura, Rafa e Yuri na frente. Sim. Primo, caracteriza o Altino em 3 palavras. Em 3 palavras. Grande ser humano. Grande ser humano. 3 palavras. 3 palavras. O maior craque que jogaste aqui em Moreira? Demétrios. Acho que concordo contigo. O jogador mais engraçado, balnear durante aqueles 5 anos, não te lembras? Mais engraçado? Flávio Meireles. Fábio, quem tinha o pior perder nos teus anos? Pior perder? Pode-se incluir a ti, se for preciso. O Luís Rocha. Não gostava de perder nem por nada, e por isso é que se calhar tem as vidas que tem. Acho que nem continua assim. Quem é o jogador mais vaidoso? Vaidoso. Mais vaidoso, é uma boa pergunta. Pode olhar Quem para o é que Rafa. Ele gosta de andar sempre. Olha, pode ser o Rafa, ele gosta de andar sempre direitinho. Impecável.
Aquela pessoa, se tivesse uma avaria de um carro no meio do monte, em qualquer sítio, qual era a pessoa que tu ligavas? Pode ser staff, jogadores? Achas que tinhas alguém que aqui podia te ajudar? Chamava ali o Calon, olha ali. Sempre disponível para ajudar, o Sr. Carlos. Sempre disponível para ajudar. Primo, época que mais te marcou? Segunda Liga. A subida? Subida. É aquela que nunca vais esquecer? Não. O que é que te lembras dessa altura? Já fui contando algumas histórias, não é? Mas de facto foi uma época sempre que andávamos sempre contentes, não é? Para mais novos, primo, desculpa te interromper, Sim. aquela época é uma época que o Moreirense faz um plantel que é praticamente o mesmo da subida da segunda B à segunda Liga, e no fundo a ideia seria a manutenção. Exatamente. Quando é que vocês sentem que poderia dar para vocês? É ali a meio da segunda volta, naquele jogo em campo maior, por exemplo? Se eu me recordo, olha, eu acho que não estou em erro, mas os primeiros 8 jogos tínhamos 6 pontos. E depois começámos a ganhar, ok? Já toda a gente aí à rasca, não é? Ou seja, vamos nos tentar safar, 8 jogos, tínhamos 6 pontos, mas depois começámos a ganhar outro. Epá, e aquilo foi assim tal, quer dizer, nunca mais parámos. E quando demos por ela estávamos lá em cima, pronto. E isto foi fantástico, não é? As histórias, não é? Que depois era fantástico, eram as viagens, eu lembro das viagens do autocarro, coitado dos... eu vou abrir aqui um bocado o jogo, não é? Os treinadores levavam com entrevistas de alguém da Bola ou do Record, ok? Os diretores levavam com entrevistas também do Record, e era a malta lá atrás no autocarro a telefonar, a fazer de jornalistas, não é? Lembro-me uma que o autocarro quase que parava porque o chefe da claque foi preso, ok? Foi preso e ficou em Setúbal. Foi quando fomos jogar a Setúbal, e o Serelhinho a mandar parar o autocarro, pá, o que é que vamos fazer ao homem, pá, ele vai, como é que vai para baixo? A preocupação do clube em dizer assim, opá, temos alguém de Moreira que está preso, e o clube, ou seja, nós, jogadores, não podemos deixar ninguém para trás. Epá, isto depois era fantástico, não é? As viagens, nós cansados fisicamente, e ainda haver capacidade mental para as viagens que eram longas, não é? 4, 5 horas, não é? Quer dizer, passavam rápido, não é? E para lá igual, não é? Ou seja, esta maneira de estar no clube, esta aceitação do clube, por parte até dos elementos, não é? Do staff, não é? Treinadores, diretores, toda a gente achava piada, não é? Eu lembro-me, às vezes, o Carnaval, eu lembro-me de vir treinar no Carnaval, eu e mais 2, com o fato dos metralhas, ok? Treinámos com fatos de metralhas, ok? Isto era de loucos, não é? Hoje é impossível, não é? Hoje é impossível. Eu lembro-me às vezes de trazer aqueles, até no Carnaval, trazer aqueles foguetes, assim que tal estava a ver, estavam a pegar foguetes, andavam os treinadores e diretores assim, a tirar foguetes, saber quem é que atirava mais alto. Quer dizer, e estávamos em treino, não é? Estávamos em treino. E isto, quer dizer, só num clube humilde, só num clube simpático, só num clube acolhedor, só quem mande consiga perceber que este bem-estar dava resultado, e de facto a segunda Liga, porque deu aquele passo, ou seja, o sonho, porque jogar na segunda Liga não é a mesma coisa que jogar na primeira, ou seja, a visão, até o dinheiro, é tudo diferente, não é? E claro, nós conseguimos pôr um clubezinho, que é um campo pequenino, que tinha uma parede de um lado na primeira Liga, isto só sim, numa grande segunda Liga de altura, com a Académica, Nacional, a Estrela da Amadora, o Campo Meirense. No Estrela, não é? Nessa época, o jogo que mais marcou, lembras-te? Eles foram quase todos, não é? Porque foram muito importantes, mas foi o Estrela, foi no jogo do Estrela que deu aquele passo, e depois... Pensei que eles me responderam Nacional em casa também. Não, eu acho que foi o Estrela, porque depois a sequência, não é? Que é
o regresso, depois veio o comboio que está na Penha, pá, veio-nos a esperar ali à saída da portagem. Nós nunca mais chegávamos aqui, que ele não andava, pá. O comboio quase que não chegava porque a malta já o estava a partir todo. Eu nem sei se o Moreirense teve despesa com aquilo, mas provavelmente teve. Mas nós chegar de comboio e depois ir para Guimarães no comboio, um silêncio da noite e só aqueles 30 ou 40 pessoas ali dentro do comboio a fazer barulho na cidade de Guimarães às 3 da manhã ou às 4 da manhã. Acho que foi esse o jogo que marcou. Fábio, 5 anos, o treinador que mais te marcou? Ricardo Soares. Acho que pela relação que tem com os jogadores, que conseguiu criar no nosso grupo e pelo aquilo também que percebe futebol, que está à vista de todos. Rafa, o teu? Treinador, Miguel Leal. Depois daquela época era impossível, não é? Algum momento especial, Rafa, nesta passagem que tiveste pelo Moreirense, aquela que vais guardar para sempre, ou todos estes dias que passaste aqui dentro são especiais para ti? Eu acho que todos os dias que eu passei aqui foram muito especiais. Assim, não tenho uma memória específica, só guardo lembranças boas, né? A gente sabe que no futebol, como eu comentei, eu sempre comento, aqui eu tive a maior alegria da minha vida, que foi a minha melhor época, e também tive uma tristeza muito grande, que foi cair de divisão com o Moreirense, um clube que eu gosto tanto. Então, acho que todos os momentos que eu vivi aqui foram fantásticos, então não tem um momento específico. Essa da descida marca-te realmente. Eu estava cá e percebi. Esse era daqueles momentos que marcam qualquer um, e principalmente para ti que tinhas esta relação com ele. Isso marca eu acho que qualquer jogador que ama a sua profissão e gosta do clube, sente bastante. E eu acho que foi um momento que me marcou muito. Passei, depois da descida de divisão, uns 2 meses aí complicado. Mas são coisas do futebol, né? São coisas do futebol, a gente tem que dar a volta por cima e superar. E o clube também deu a volta por cima. No ano seguinte conseguiu bater todos os recordes e voltar para o lugar onde merece estar. Sim, foi um bocadinho aquilo que tu disseste, Fábio, não é? Acabar a época, depois voltar aqui na época a seguir, aqueles 2 meses para a época foram difíceis. Foram. Quando se desse visão, a gente chega ao campo e acabou. Não há, para a semana temos um jogo e podemos ganhar os 3 pontos e tudo volta, acabou. Uma época que acaba e ficamos com a sensação de que não conseguimos o nosso objetivo. Um silêncio assustador e quase que nem conseguimos olhar uns para os outros porque não sabemos o que dizer para nos apoiar. Mas uma coisa que me marcou foi quando saio, a gente passa por alguns adeptos e a positividade que eles me passaram fica, ajuda-nos a subir e não, se fosse no outro lado qualquer, enxovalhávamos, chamávamos de nomes de tudo e mais alguma coisa e não ao sair, a sair, eles estavam lá, parámos e com o máximo respeito, eu senti muito apoio, fica, ajuda-nos a subir, és um dos nossos e tal. Isso aí deu-me uma confiança e ajudou aquele sofrimento que fosse menor naquela altura, porque senti que afinal eles estavam connosco depois de nós não termos conseguido o objetivo. E deu esperança para a próxima época. Sim. Foi o que foi. No fundo é futebol, não é? Faz parte, alguém terá sempre que descer. Primo, também tens uma descida no Moreirense, tens grandes histórias e grandes, se calhar muito mais alegrias, se calhar não, de certeza muito mais alegrias, mas terminas também os teus 5 anos de Moreirense com uma descida, na altura com Jorge Jesus, não estou em erro. Exatamente. Esse ano tem muitas coisas más a acontecer ao mesmo tempo e que hoje eu vejo isto que se calhar nós devemos estar todos atentos, não é? No futebol. Nesse ano eu lembro o João Manuel veio de Leiria, nesse ano faleceu o João e nós assistimos à morte lenta do João e eu acho que isso foi não é desculpa, mas contribuiu bastante para aquela apatia, para aquele silêncio que havia no balneário. Não era um balneário igual. Os jogadores eram quase os mesmos do ano anterior, que ficámos a salvo erro a 2 pontos da Europa. E de facto o João, no início, 36 anos, um homem, levava tudo ali ao rigor, a alimentação, o sono, o treino, treinava,
Ele com 36 anos, eu via-me à rasca para andar atrás dele, para a época, e de repente começa a cair para o chão, a não ter reflexos, pronto, e teve aquela esclerose múltipla, não é? Galopante. E eu acho que o grupo sentiu muito isto, ok? Sentiu muito isto, depois, ainda para mais, houve uma semana com o controle antidoping. Quem é que sai lá no número? O João, pá. Ou seja, veio reforçar ainda mais ali o sentimento de perda, porque havia ali alguma coisa vaga, não é? Ou seja, falta ali alguma coisa. E depois, pronto, veio o Jesus, que animou ali um bocadinho lá com as teorias dele, animou um bocadinho a malta, e se houvesse ali mais dois joguitos, talvez a gente se safasse. Mas acho que foi dos piores anos que eu tive como atleta, porque vivi a morte de um colega. Foi um ano difícil. Um ano muito difícil. Fábio, um desafio para ti, agora puxarei um bocadinho pela tua memória. 6 nomes de jogadores da época 2022-2023, lembras-te? 22-23, quando subimos, não é? Rocha, Alain, Aparício, Franco e Matos. Havia muitos mais, mas... Rafa, 4 jogadores portugueses ainda no ativo, que estavam contigo na época 2020-2021. Estou no ativo? Davi Simão. Pacheco, Fábio Pacheco. Cara, me falhou a memória agora. O Arthur Jorge. Deve ter, nunca deve andar para a Inglaterra. Abdu. Tá Abdu com ele. Já pensei que ias dizer o Franco. Realmente um Franco. Pois tem muitos, pois Tem uma pessoa muitos, lembra-se agora, assim, de repente. Primos, 3 jogadores mais utilizados na época 2000-2001. 2000-2001. Os mais utilizados? Sei lá. Não, vou-te facilitar, no ano a seguir, no ano da subida. No ano da subida? Segunda Liga, sim. Se calhar o Flávio, o Armando, e possivelmente eu tive algumas lesões, mas se calhar também fui dos que mais joguei. Tive algumas lesões, mas o Flávio, o Armando e se calhar o Serafim. Exatamente. Nesse ano tiveste algumas lesões. Tu jogavas, tu e o Alex naquela posição, não é? Sim. Mas eu nesse ano tive uma ou duas lesões, tive algum tempo fora. Fábio, passaste por subir e por descer, já falámos. Essa fase de Moreirense, toda essa fase de Moreirense foi importante para ti a nível de crescimento, embora já estavas numa idade, não eras velho, longe disso, mas fez-te crescer, principalmente como pessoa, se calhar, todos estes 5 anos de Moreirense? Fez-me crescer muito e mesmo no ano de descida, às vezes costuma-se dizer, não é? Quando se perde a gente é onde aprende mais e tudo, ou com a derrota é onde a gente tira grandes ilações e no ano que descemos eu para tirar boas ilações e para crescer também como homem, porque nunca me tinha acontecido e aconteceu-me aos 35 anos ter a primeira descida, já tinha tido alguma subida, mas o facto de ter ficado cá e ter-me colocado novamente onde merece, o Moreirense que era na Primeira Liga, tirou-me um pouco desse peso de ter descido, porque pronto, olha, coloquei onde ele tem que estar, que é na Primeira Liga, e tirou esse peso, mas cresci muito como homem e como jogador. E achas também que a instituição Moreirense, não sentiste também que cresceu com essa descida e tirou grandes ilações e se calhar a partir daí ficou um clube ainda mais estável? Parece um bocado estranho dizer isto, mas depois daquele ano com o Paulo Alves na segunda Liga, parece-me que o clube ficou mais estável depois de uma descida. Se calhar toda a gente aprendeu. Sim, mas desde que eu cheguei cá por acaso eu vi sempre uma grande evolução e estava a ficar, e é um clube estável. Tínhamos feito 3 boas épocas até, se não me engano, 6º, 8º. Sim. Estávamos a criar essa estabilidade que o Moreirense estava
merecia, e o que estavam a construir com um centro de estágio e tudo, e apanhei essa transição, teve um grande crescimento. Houve ali um ano que não correu tão bem, mas o projeto era de estabilidade, mas houve um ano em que caímos, e se calhar essa queda fez com que o clube percebesse certas coisas para poder evoluir, e por isso, desde que subiu, teve já um grande crescimento e toda a gente consegue ver. Rafa, há pouco o Primo falou na questão financeira, que na altura não fazia sair do Moreirense. Tu também tens isso, abdicas, calhar, de muito dinheiro para voltar a casa. Olhas agora para os jovens, e vocês são jogadores muito mais experientes, e apanhaste muita gente jovem aqui em Moreira. Achas que cada vez isto existe menos? Procuram mais estabilidade financeira do que muitas vezes estar num clube como o Moreirense e como vocês, e até fazer as épocas melhores, para depois sim conseguir outros patamares. Achas que hoje em dia o jovem olha muito mais para a parte financeira, e agora temos outros mercados abertos que facilitam isso? Sim, eu acho que o futebol mudou muito, né? E hoje em dia se fala muito em dinheiro. Hoje qualquer miúdo com 16, 17 anos já está ganhando tanto dinheiro que às vezes a nossa época antigamente, para tu ganhar, era muito difícil, né? O desenvolvimento do futebol hoje em dia estão investindo muito em categorias de base, que eu acho que é o correto, em formar jogadores, e eu acho que é o normal. Eu acho que hoje em dia o pessoal vê como o Mbappé, esses jogadores de grande nível que ganham tanto dinheiro, e eu acho que hoje em dia é normal o pessoal pensar no lado financeiro. Sim, faz parte também a estabilidade, porque não é só para vocês, não é? Há uma família por trás, e isso muitas vezes pesa muito naquilo que é as vossas decisões. Uma coisa é aceitares com o coração, outra coisa é pensar na tua família. Muita gente tem que pensar na família, muitos têm filhos, muitos vêm de origem muito humildes, e eu acho que acaba pesando nesse momento. Bem, estás na história e vais ficar para sempre, porque são 2 subidas seguidas, praticamente sem contar. Para mim é fácil falar disto, porque conheço o contexto. No primeiro ano que chega cá o Manuel Machado, vocês, não sei, 16, 17 jogadores vêm praticamente com ele. O objetivo inicial na segunda B era a subida da divisão, ou nunca lhe foi proposto isso numa fase inicial? É assim, o que se falava noutros gabinetes nós não sabíamos, não é? Agora, nós sabíamos o valor que tínhamos naquela altura. A mensagem do treinador nunca foi de uma obrigação para subir. Mas nós fomos acreditando, não é? Fomos acreditando. Lembro-me que este grupo em Faf quase que conseguia subir, e depois viemos todos para aqui para Moreira. Portanto, no início a mensagem do Mister não era de subir, mas nós sabíamos o valor que tínhamos, porque também já tínhamos um ano transato, não é? Noutro clube, a maior parte dos jogadores, que estivemos lá muito perto de subir. Portanto, a mensagem não era esta, mas era ou seja, estava entre linhas, não é? E depois, claro, fomos construindo essa imagem, não é? E começámos a criar essa ideia de, ok, vamos subir, isto é possível subir, vamos subir. E no ano a seguir é mais ou menos assim, para vocês dentro do grupo, porque para fora não parecia nada disso, não é? Parecia a questão da manutenção. Era perfeito para quem era adepto do Moreirense, mas vocês dentro do grupo, e o vosso grupo era muito forte, porque bem 2 a 3 anos seguidos, mesmo a equipa técnica, mesmo os jogadores, para vocês mesmo, naqueles grupinhos, alguma vez pensaram subir na segunda liga? Olhando para aquilo que era a segunda liga, os clubes que estavam presentes nessa segunda liga era muito forte. Não, claro que não. No início, como eu disse, então com aqueles 8 primeiros jogos a ter 6 pontos, então é que não passava na ideia. Mas depois lá está, é nós olhar para o processo, é nós saber o que é que estamos a fazer, nós sabíamos tivemos 3 ou 4 anos com o mesmo treinador, nós sabíamos o que é que o treinador queria, nós sabíamos, quer dizer, nós às vezes, eu com o Alex, por exemplo, que joguei muitos anos com o Alex à frente, eu bastava olhar para ele, eu não precisava falar. Porquê? Porque anos e anos, já das camadas jovens do Vitória, anos e anos e anos a jogar juntos. Portanto, nós sabíamos que aquilo mais tarde ou mais cedo ia correr bem, não é? E as coisas iam aparecer. Havia jogadas que eu lembro-me que saíam sempre, o adversário sabia que nós íamos fazer aquilo, mas elas saíam sempre. Porquê? Eu isso não sei explicar, não é? Mas é que elas saíam, não é? E às vezes é desta ligação, deste convívio, desta confiança,
do processo, não é? Se fala muito agora no processo, não é? E é o processo, não é? Como é que se treina, como é que se joga, o eu conhecer, onde é que o meu ponta de lança entra sempre, o Armando, o caminhão, não é? Eu já sabia que ele vinha como um caminhão ao primeiro posto, então a bola tinha que entrar lá, não é? Portanto, eu quando cruzava, eu nem olhava, já sabia, é para ali que ela vai, e o outro já sabia que tinha que ir lá. Portanto, isto foi quase o acreditar no trabalho e saber que aquilo dá frutos, não é? E deu. Bastante, porque a partir daí também acreditas que foi o clique de Moreirense crescer. Exatamente. Porque chegar à Primeira Liga permitiu ao clube ganhar outra estabilidade. Eu acho que foi a gente de Moreira, pela humildade da chefia, pela confiança que ele criou com o departamento, com o staff técnico, não é? E o staff técnico, a confiança que tinha nos atletas, foi isto que foi o resultado. Portanto, ali não havia 2 ou 3 a mandar, havia 1 a mandar, ok? Nesta linha toda. E toda a gente estava em linha. E acho que o sucesso foi esse, não é? Foi toda a gente estar a puxar para o mesmo lado, que foi muito importante, não é? Foi a estrutura, não é? E todos os elementos por ali abaixo, não é? Eu lembro-me que ali o Kalov e não sei o que é, portanto, os prémios, não é? Os prémios, eu não sei se o Moreira depois continuou com essa prática, mas os prémios dos jogadores, 10% era tudo para técnicos porque todos são para o importantes, roupeiro, para o massagista, para toda a gente que andava ali à nossa volta. É importante, não é? 10% vai para ali, não é? Eu não sei, ao Calop, tu se calhar levaste mais dinheiro em prémios do que do ordenado, então, alguns meses, não é? Mas lá está, e depois eles estavam connosco, não é? Isto é que fazia a diferença, não é? Porque estava o clube todo, não era só os atletas, não era só a equipa técnica, era toda a gente, não é? Toda a gente estava aqui envolvido. Rafa, é muito isto, passaste por muitos clubes, países diferentes, quando conheces quem joga ao teu lado, fica mais fácil. E o ano que estás aqui com o Yuri, vocês jogavam praticamente de olhos fechados, é muito isso, depois o sucesso vem daí, não é só dentro do campo, se calhar cá fora vocês têm uma boa relação e depois facilita para quem é dentro do campo. Com certeza, o que ele estava dizendo, concordo com tudo. O que cria aquele entrosamento é o dia a dia, não é só o treino, né? Porque a gente pode se conhecer no treino, saber as características dos jogadores, mas se tu não conhece a fundo, porque muitas vezes as pessoas não se interessam em saber se tem família, se tem filhos, se gosta de comer carne, se gosta de comer peixe, e às vezes esse tipo de coisa é interessante saber, é interessante procurar saber. Eu acho que essa troca de informação é muito importante. Fábio, tu sempre foste conhecido como um jogador de equipa, um jogador que trabalhava muito, humilde, e também acredito que concordas com isso. Quando tens um grande grupo é difícil, e eu lembro-me de um dos teus melhores anos com o Ivieira, havia também ali realmente um grande grupo, vocês também não tinham grandes sítios para treinar, treinavam fora, muitas dificuldades, mas acho que também criaram ali um grupo extremamente interessante. Sim, e é como já disse ali, nas dificuldades às vezes são onde se criam os maiores grupos e treinámos muitas vezes fora, que no primeiro ano não tínhamos ainda o campo de treinos e a maior parte das vezes era fora, uma vez ou outra tínhamos que ir ao sintético, mas nunca podíamos brincar com a situação aí, de reclamar um bocadinho, mas logo virávamos o chip, não é para trabalhar, é para conseguirmos o que queremos, que é conquistar os 3 pontos no domingo. E é como eles dizem, quem passa no futebol sente que o grupo é que ganha tudo. O grupo e o que envolve o staff, e se estivermos todos no mesmo ambiente, acho que constrói-se isso que está aqui a ser construído no Moreirense. E nesse ano, Fábio, também há um arranque muito difícil, um bocadinho como o primo na segunda liga, em que nos primeiros 8 jogos tinha 6 pontos. Lembro-me, nesse arranque do Ivieira, estava o Moreirense em sérias dificuldades, tem a deslocação a São Martinho para a taça, acaba de ganhar por 1-0 com o Chiquinho. O Chiquinho em casa. Grande gol, exatamente. E a partir daí é o clique que vocês têm para fazer uma das melhores épocas também do Moreirense. É verdade, foi num jogo difícil, num sintético difícil, acaba por ser o Chiquinho num lance livre em que eu toco para o lado e ele chuta e faz um grande gol, e é lá de São Martinho ele. E foi a partir daí que encaixámos. Ganhámos aqui ao Marítimo em casa, fomos ganhar à Luz e mudámos o chip para ritmo de vitórias e conseguimos fazer uma época fantástica aí. Olha, quanto a mim, agradecer-vos pela presença aqui, foi um prazer partilhar algumas memórias com vocês. Eu já conheço o Moreirense já da altura do primo,
depois com o Rafa, e também para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer do fundo do coração por este momento e partilhar isto com os adeptos do Moreirense será fantástico. Obrigado. Obrigado.